O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo. 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 Nós continuamos o nosso caminho em preparação para a Páscoa, e a cada domingo, a cada semana, nós somos convidados a dar um passo a mais, ou alguns passos a mais, em direção à nossa conversão. Porque a Quaresma é este tempo de graça, este tempo propício e favorável para que nós voltemos a Deus de todo o nosso coração e nos deixemos reconciliar com Ele. Recapitulando o que ouvimos do Evangelho nestes 2 domingos da Quaresma. No primeiro domingo da Quaresma, nós tivemos o Evangelho em que Jesus foi duramente tentado durante 40 dias. Mas ele, mesmo sendo provado de todas as formas, manteve-se fiel à vontade de Deus Pai, pronto para realizar em sua vida o projeto do Pai. E não se deixou levar pelas tentações, pelas provocações deste mundo. Este Evangelho é um exemplo para nós de que também nós devemos ser fortes, resistentes, e somente na graça de Deus, só e somente se levarmos uma vida de oração mais intensa, de comunhão com Deus mais íntima e de atenção à sua palavra, nós seremos fortes e vamos resistir
às tentações e às provocações deste mundo. No domingo passado, segundo domingo da Quaresma, o Evangelho era o da transfiguração. Jesus, que vai ao alto do monte para rezar, leva consigo Pedro, Tiago e João e se transfigura diante deles, depois de um momento de oração, fazendo desta forma com que os discípulos permaneçam firmes no seguimento dele, antecipando a eles que ele, o Filho de Deus, deveria passar pelo sofrimento, pela paixão, pela morte na cruz, mas ele iria vencer todas as forças contrárias até a morte com a sua ressurreição. Por esta razão, ele se transfigurou para assegurar aos discípulos que ele será vencedor de todas as forças contrárias, será vencedor até da morte. E se nós nele acreditarmos, também nós vamos vencer com ele, vamos ressurgir com ele para a vida nova. Hoje, a liturgia nos convida a darmos um passo a mais em direção à nossa conversão, à nossa volta para Deus, sabendo que este é o tempo propício para nos deixarmos reconciliar com Ele. Na primeira leitura do livro do Êxodo, é nos recordado que Deus chama Moisés e dá a ele a missão de libertar o seu povo, o povo com o qual ele havia feito aliança, o povo de Israel da escravidão do Egito. Por quê? Porque Deus viu o sofrimento do povo, Deus teve compaixão do seu sofrimento e demonstra que Ele não nos quer ver oprimidos, não nos quer ver sendo massacrados, desrespeitados em nossos direitos. E por isso mesmo, Deus manda Moisés para libertar o seu povo da escravidão, dizendo a ele, se perguntarem quem te mandou, diga que eu sou quem te mandou, isto é, aquele que é desde sempre, aquele que é desde toda a eternidade para sempre, é Ele quem te mandou, é o Senhor da história e da vida, que te mandou para libertar o povo, porque eu não quero ver ninguém oprimido, ninguém no sofrimento. Deus quer que todos nós sejamos libertos de tudo aquilo que nos impede de viver na dignidade de filhos e filhas dele. Na segunda leitura, Paulo, apóstolo, recorda esta passagem e recorda que o nosso Deus, o Deus em que acreditamos, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo Deus do qual ele suscitou Moisés para libertar o seu povo, e da estirpe deste povo de Israel é que vem o Filho de Maria, Jesus, para nos libertar de todos os nossos pecados e de todos os males, de todas as nossas enfermidades, como também cantamos no Salmo de Resposta, o Salmo 102, porque o nosso Deus é um Deus de bondade, de misericórdia, é o Deus do perdão, é o Deus que quer nos libertar, e Ele nos liberta com a sua palavra, Ele nos fortalece com o alimento que Ele nos dá, não só aquele alimento que deu ao povo de Israel, o maná,
lá no deserto, mas nos alimenta com o próprio corpo do seu Filho Jesus e nos fortalece para que nós possamos vencer as provocações e tentações deste mundo e permanecer fiéis ao seu projeto de amor. No Evangelho, Jesus recorda a todos nós que Deus não quer o sofrimento de ninguém. Mostra-nos que Deus não castiga ninguém. Quando se pensava, e ainda hoje muita gente pensa, que quando acontece uma tragédia, quando acontece um acidente, é Deus castigando aquelas pessoas. Não é assim, diz Jesus. Podem acontecer tragédias, sempre aconteceram algumas tragédias, alguns acidentes, mas não é da vontade de Deus. As tragédias em geral acontecem por falhas humanas, por falta de responsabilidade nossa, por falta de zelo, de cuidado, de atenção. E Jesus ensina, isto sim, no Evangelho de hoje, na primeira parte, que nós todos devemos procurar caminhar preparados. Devemos voltar para Ele de todo o coração e pedir perdão, porque assim como aconteceram com alguns de nossos irmãos e irmãs que foram vitimados por causa de alguma tragédia, por causa de algum acidente, pode acontecer com todos nós. É preciso que nós procuremos caminhar preparados, porque não sabemos nem o dia, nem a hora, nem quando e nem como Ele vai nos chamar. E ensina também, na segunda parte do Evangelho de hoje, uma realidade muito forte e bonita. Além de nos prepararmos sempre, Deus quer nos mostrar que Ele é paciente conosco. Ele quer que nós procuremos a conversão, que não fiquemos adiando para amanhã, para depois, e sempre adiando. Mas Ele revela que porque é misericórdia, porque é perdão, porque é o Deus de bondade e mansidão, Ele é paciente conosco. Então Ele conta na segunda parte do Evangelho de hoje a parábola da figueira, mostrando que o vinhateiro não deixa cortar a figueira porque ela não está produzindo frutos. Ele pede para ter paciência, para esperar mais 1 ano, 2 ou mais. E o que faz? Ele coloca adubo na terra, Ele vai regar aquela figueira, Ele vai cuidar para que ela, que não estava produzindo frutos, possa produzir os frutos. Assim, Deus age conosco. Ele quer que todos nós produzamos frutos de bem. E quando nós não estamos produzindo os frutos que Ele espera de nós, Ele não vai logo nos punindo, nos castigando. Ele não manda logo cortar a árvore que é cada um de nós. Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele dá sempre uma chance a mais. Ele dá um tempo a mais para que nós possamos voltar para Ele de todo o coração e nos converter e voltarmos a produzir frutos, porque o que Ele quer de nós é que todos produzamos frutos de bem, que sejamos pessoas de bem, que vivamos no amor, na justiça, que sejamos bondosos, misericordiosos, assim como Ele é bondoso e misericordioso para conosco.
E só para dizer que não falei das flores, São Paulo, apóstolo, termina a segunda leitura com uma reflexão muito forte. Às vezes somos tentados a julgar os outros porque eles não estão produzindo frutos. Às vezes somos tentados a querer julgar os outros porque estão no erro, porque estão em algum vício, porque estão em algum pecado. Deus não age assim, Deus é paciente. Deus espera o tempo da nossa conversão. Por isso São Paulo alerta no finalzinho da segunda leitura de hoje. Quem pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Porque todos nós somos sujeitos à queda. Todos nós somos sujeitos ao pecado. Mas recordemos que Deus é misericordioso. Ele é o primeiro que nos dá a mão, nos ajuda a levantar e a prosseguir. Desde que nós queiramos voltar para Ele de todo o nosso coração e nos deixemos reconciliar com Ele. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos